Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje, trago um assunto que eu imagino ser um dos assuntos bem complicados para quem é desenhista iniciante, que é desenho de perspectiva. E já digo logo de cara, que isso é normal, quando você está aprendendo, é normal ter uma certa dificuldade no início, mas se você não praticar mesmo errando, não vai aprender. Certo? Então, nesse vídeo, vou passar alguns pontos-chave básicos de perspectiva, porque na verdade, é muito importante ser capaz de visualizar os espaços em 3D, em tudo o que você desenha. Falarei sobre o processo ao longo do vídeo. E nesse vídeo, vou passar algumas coisas básicas de perspectiva, e você sabe que perspectiva pode ser bem complicada, mas para desenho geral você sabe que realmente não precisa de muito conhecimento sobre isso. Então, vou mostrar as coisas básicas para você. Assista esse vídeo até o final e aprenda a perspectiva de uma vez por todas. Então, sei que todo mundo provavelmente deveria saber um pouco sobre perspectiva. É um assunto muito importante, pois ela nos ajuda a criar cenários de mundos imaginários incríveis, até uma simples caixinha que muitos não conseguem desenhar. Então, com a perspectiva, você sempre começa com uma linha do horizonte. Então, vou começar. Isso é o que chamamos linha do horizonte, e basicamente esse é tipo o seu nível dos olhos, como se você olhasse muito longe. Você sabe que isso é o que você vê no nível dos seus olhos, é como olhar para o oceano. Você vê a linha do horizonte, então com essa linha do horizonte vou começar com a perspectiva de um ponto. Aqui, marco um ponto em um lugar na linha do horizonte. Aqui começa a perspectiva, é a mais simples que você pode obter, é apenas um ponto que basicamente você terá na linha do horizonte, e então, se você criar essas linhas assim, você já estará obtendo a perspectiva, vindo deste ponto aqui. Então, com essas linhas, digamos que você queira apenas desenhar uma caixa, ou um retângulo por exemplo. Então, com essas linhas de perspectiva, saindo da linha do horizonte, indo em apenas uma direção, você pode realmente desenhar o esboço de um quadrado, e depois, o transformando em um cubo, desenhando apenas algumas linhas na vertical e na horizontal. Só se atente nos cantos do quadrado, para ficarem bem retos assim. Depois, risque umas linhas retas na direção do ponto que você marcou, na linha do horizonte, formando um retângulo. Essa é o que chamamos de perspectiva de um ponto de fuga, é bem simples. E se você quiser visualizar esta caixa melhor, e isso é muito útil, você desenha a parte de trás da caixa, para que as linhas se conectem perfeitamente ao ponto que você marcou na linha do horizonte. E por que estou desenhando essa parte de trás da caixa? Porque, no desenho em geral, é sempre bom ser capaz de visualizar as coisas em 3D, com volume e sua tridimensionalidade. Então, isso seria um ponto de perspectiva, certo? Então, agora vamos passar para a perspectiva de dois pontos de fuga. Sempre comece com a linha do horizonte, e então, comece marcando dois pontos na linha do horizonte. Aqui, em vez de apenas um ponto, vamos ter dois pontos de fuga. Dos pontos marcados, vamos riscar linhas retas, e vamos conectar essas linhas um pouco, apenas desenhando algumas diretrizes assim, e olha só, criou uma grade no cruzamento das linhas, tipo uma grade tridimensional. E agora, em vez de apenas linhas paralelas, agora temos linhas em perspectiva. Então, digamos que você queira desenhar uma caixa, vou pegar uma dessas linhas, por exemplo, e vamos desenhar como se fosse um pouco menor. Agora essas linhas ainda estão verticais. Então, elas ainda são perpendiculares ao horizonte, e vou apenas fazer isso, a base da caixa. Então vamos conectar os cantos, certo? Então, com a perspectiva de dois pontos, agora o que você está obtendo é um pouco mais de realismo, há um pouco de deformação, porque você sabe que isso é uma espécie de ângulo muito amplo, porque os pontos de fuga aqui estão bem próximos, então, você terá um ângulo muito amplo, e essas coisas quase parece que está sendo distorcida. Agora, digamos que vamos desenhar a parte de trás do cubo.
que na verdade, a parte de trás vai ser essa vertical, dando um volume no cubo. Então essa seria a perspectiva de 2 pontos, em comparação com essa, sendo a perspectiva de um ponto, então vemos como isso é simples comparado a isso. Mas esse parece muito mais, você sabe apenas 3 dimensões em geral. Tá, agora vamos adicionar mais um, e isso é o que chamamos de perspectiva de 3 pontos, e na verdade, não é tão útil para desenhos de uso geral, porque é um pouco complicado demais, então deixe-me explicar bem rápido. Então aqui está um ponto à direita, e mais um ponto de fuga aqui, depois temos essas linhas que saem dos pontos. Essas linhas se cruzam da mesma forma, que a gente fez para desenhar o cubo com 2 pontos de fuga, montando o que chamamos de malha. Como você pode ver, tô apenas repassando isso, só para você ver, e para que você tenha um pouco de conhecimento em perspectiva de 3 pontos. Essa perspectiva não é muito usada, mas é bom ter conhecimento, então com 3 pontos, deve haver outro, e vou colocá-lo bem no final aqui, e vou fazer algumas linhas aqui, seria como se você estivesse fazendo uma visão panorâmica, é como se você estivesse no topo de um prédio ou algo assim. Então, vamos apenas dizer que eu quero fazer uma caixinha, e esta seria a base. Então tudo bem com a perspectiva aqui de 3 pontos. Mas vamos dizer que isso seria o telhado, como já marcamos os 3 pontos, só puxamos as linhas do quadrado na vertical, até o ponto inferior, e montamos o nosso cubo, ou retângulo. Marque todas as linhas, e defina onde será a base do nosso cubo, ou retângulo, marque uma linha de fundo, só para dar um pouco de volume ao desenho, o deixando em 3 dimensões. Estudar perspectiva é muito importante, e usamos bastante no dia a dia, seja em prédios, carros, aviões, móveis da sua residência, e até em ângulos de pessoas em cenas específicas de enquadramentos nos quadrinhos, mangás e cinema. Ou seja, a perspectiva é algo muito essencial para o desenho. Bem pessoal, espero ter ajudado no seu estudo, vou deixar umas dicas de vídeos, e até o próximo vídeo.